Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pod Todos. E hoje nós temos a honra de receber o Cristiano Félix, um executivo com mais de 20 anos de experiência nas áreas de meio ambiente, de tecnologia, de segurança do trabalho, de saúde, entre outras inúmeras áreas aí de infraestrutura também, segurança industrial, e que passou por diversas empresas assim, renomadas como a Ripple, a Stellantis e a Lear. Me corrija se eu estiver errado na pronúncia aí. Tá certíssimo. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Cristiano, para a gente dar início aqui, você poderia compartilhar conosco, né, com todos os ouvintes aí do nosso podcast, como você começou a sua carreira, né, na engenharia mecânica e como que você evoluiu para outras áreas, né, como meio ambiente, segurança do trabalho. Primeiramente, muito obrigado, João, Sara, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O projeto Pequeno Cidadão, um projeto que valoriza e que incentiva os jovens a se desenvolverem e buscar o caminho correto na vida. Então, muito obrigado por essa oportunidade. João, a minha carreira, eu diria que foi pautada pelo que eu fui buscando e pelo que eu me propus a desenvolver. Eu acho que a decisão e aonde nós vamos é nossa responsabilidade. Então, quando eu comecei a estudar no curso técnico de mecânica, no Cefet. Posteriormente, eu fui fazer engenharia mecânica. E quando eu formei engenharia mecânica, eu entendia que eu tinha que ter 3 formações adicionais. Engenharia ambiental ou pós-graduação ambiental, tinha que ter um MBA executivo, alguma coisa que me desse uma visão mais ampla de negócio. E tinha que ter segurança do trabalho, porque eu entendia que era complementar ao foco que eu queria dar na minha carreira, que era um foco de gestão. Dentro da engenharia, dentro de indústria, mas um foco de gestão. Então, neste sentido, eu foquei os meus estudos para isso. E a minha carreira começou despretensiosamente e muito bem no Senai Evaldo Lodge, quando eu tive a oportunidade de estagiar. Trabalhava, naquele momento eu era jovem e trabalhava com jovens, então foi um desafio adicional para mim de ter habilidade de trabalhar com pessoas praticamente da minha idade. Depois fui fazer estágio na Stellantis, ali na Stellantis eu fiquei por bastante tempo, e foi onde a maioria das mudanças organizacionais, das mudanças de trabalho foram acontecendo. E essas mudanças aconteceram não só pelas minhas formações que eu estava ou pretendia fazer, então eu tinha um caminho ali que eu estava desenhando para minha carreira, como também oportunidades que a empresa foi me dando e eu fui pegando, fui entendendo o que fazia sentido para minha carreira. Eu acho que, de uma maneira, foi isso. E tudo que eu me propus a fazer, eu tinha sempre uma visão de que ali era uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que a gente aprende até mais, às vezes, dentro das empresas, dentro das indústrias, do que na própria escola. Não que eu não acredito na educação, tá bom? Educação é a única forma de transformar a nossa vida. Eu vim de uma família humilde, de uma família simples, e por educação que meus pais me deram, investiram em mim em educação, me permitiu chegar onde eu estou hoje e conseguir as coisas que eu consegui hoje. Quais foram as maiores dificuldades, né, que você enfrentou durante esse começo, né, nesse início dessas grandes empresas, assim, como a Stellantis, né, a Whirlpool? E como você acha que isso te fortaleceu, né? Como que impactou na sua vida, na sua carreira? Eu diria o seguinte, eu não acredito que são dificuldades, eu acredito que são oportunidades. Seja na Stellantis, seja na Whirlpool, seja na Lear, em todo momento que eu transitei por essas empresas, elas têm culturas consolidadas, elas têm o como se espera de um profissional, algumas habilidades, alguns comportamentos que se esperam de um profissional. E essa transição, ela é sempre necessária que você tenha adaptabilidade, que você aprenda a lidar com os desafios, que você primeiro entenda como se trabalha naquela organização. E eu diria um segredo, uma sugestão que eu dou para um jovem que está começando nós não somos maiores, nunca seremos maiores do que uma empresa ou que uma cultura de uma empresa. Então, não é nós somos os corretos, nós estamos
é a forma que nós trabalhamos, é a forma correta. Nós temos que buscar se adaptar à situação, se adaptar à empresa. E isso é possível desde que você escolha empresas, escolham trabalhos, escolha profissões que fazem conexão com o que você pensa, com seus valores. Então eu tenho alguns valores que eu não abro mão. Por isso a escolha dessas empresas. Por isso eu entender que essas empresas faziam sentido também para mim. Por isso aceitar às vezes uma proposta de uma empresa dessa, ou querer conversar com uma empresa dessa, ou me inscrever, ou me posicionar para trabalhar numa empresa dessa. Porque tem valores conectados com o que eu penso, com a forma que eu penso. Depois é muito mais adaptabilidade. É você conhecer as pessoas, respeitar a cultura e entender como as coisas acontecem dentro da empresa. E você possui uma formação acadêmica bastante robusta, com graduações e pós-graduações em diversas áreas. Como essas formações contribuíram para seu desenvolvimento profissional? Sara, essa é uma ótima pergunta que você está me fazendo. Assim, eu acredito na educação como transformação. Nós não vamos transformar a nossa vida, não vamos transformar, às vezes, uma falta de oportunidade se a gente não tiver educação. E a educação, hoje em dia, principalmente no mundo atual, ela é muito fácil de ser acessada. No mundo mais antigo, né, eu sou mais velho do que vocês, então a gente tinha algumas restrições, você não tinha uma internet que pulsava de informações, de cursos gratuitos, de acessos, como por exemplo um podcast desse que dá alguns elementos para um jovem pensar ou para o jovem refletir a sua carreira. Então, buscar educação para mim já era fundamental e era necessário e era um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Mas hoje em dia não. E a educação é que me permitiu estar preparado para as coisas que me foram ofertadas. A sorte só vai ser favorável para qualquer um se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, não adianta ter sorte. Não adianta uma empresa te oferecer uma oportunidade se você não estará preparado para aquilo. Então, quando, por exemplo, eu formei em engenharia mecânica, eu tive a oportunidade de trabalhar na Stellantis. E ali fazer estágio na Stellantis. Eu já fazia estágio, eu fiz estágio como técnico, depois fui fazer estágio como curso superior. Então foi a primeira oportunidade que eu tive, por quê? Porque eu fazia engenharia. Quando eu assumi a primeira vez uma área, eu assumo ainda como engenharia e logo em seguida me dão uma oportunidade, que era trabalhar com meio ambiente, só meio ambiente. E por quê? Porque eu tinha pós-graduação de meio ambiente. Então, eles associaram talvez a minha capacidade ou a minha forma de trabalho, mas também entenderam que eu tinha uma competência mínima suficiente para assumir aquela posição. Então, isso sim foi fundamental. E depois, quando você vai evoluindo a sua carreira, outros cursos ou outras formas de treinamento, de desenvolvimento vão surgindo. Porque quando você falou bem assim, né, o curso de engenharia, o curso de pós-graduação, o MBA, etc., que são cursos bem de hard skills que a gente fala, né, de curso de competência técnica. Mas também tem muitos soft skills. Então, de cursos que você busca ou desenvolvimento que você busca de como falar em público, cursos que você busca de como negociar, cursos que você busca de como fazer uma boa apresentação. Então, isso tudo são elementos e educações complementares necessárias para o seu desenvolvimento e para que você vá conquistando o seu espaço dentro das organizações. Bom, ainda sobre a sua graduação, né, sobre a sua formação acadêmica, Cristiano, recentemente você concluiu um curso de Business Sustainability Management, né, na Universidade de Cambridge, lá no Reino Unido. Como você enxerga essa questão da sustentabilidade e das competências de ESG nas empresas atualmente? ESG hoje não existe mais empresa
Não existe mais empresa que quer ter perenidade no seu negócio sem agenda de ESG. Isso é fundamental e não é só uma questão social. Claro que a questão social é fundamental. O compromisso social que as empresas têm e que devem ter é fundamental. Mas também uma questão de competitividade de mercado. Então, para isso eu fui buscar o curso de sustentabilidade, porque lembra, Sara, que eu te falava sobre formações, sobre educação, a importância da gente estar preparados para os próximos desafios? Eu entendia que numa formação minha ou a futuro da minha carreira, isso era fundamental. Independente de assumir ou não uma função focada em ESG, focada em sustentabilidade, assim como as empresas precisam ter isso na sua agenda, os profissionais precisam saber para fazerem parte do sucesso dessas empresas. Então, por isso eu fui buscar esse curso de formação em sustentabilidade. E também você é fluente em italiano e português. Além de ter habilidades avançadas em inglês e espanhol, intermediário em espanhol. Como essas competências linguísticas influenciaram o seu trabalho, especialmente em imprensas multinacionais? Olha, a questão de língua, assim como a questão de educação, assim como a educação, né, faz parte daquele processo que eu trouxe para vocês de educação. De buscarmos a educação sempre como a nossa base de desenvolvimento. E a língua não é diferente. Acabou que na minha trajetória profissional eu tive diversas oportunidades de interagir com grupos de outras nacionalidades e a língua me trouxe essas oportunidades. Em alguns momentos eu não estava preparado, estou sendo bem sincero, quando, por exemplo, a gente fala de italiano. A primeira vez que eu tive interação com a língua italiana era a Stellantis. Naquele momento, a Stellantis tinha uma cultura muito forte italiana, porque até então era Fiat, né? Somente Fiat, com bastante profissionais italianos. Então, as primeiras interações que eu tive com o italiano não foram fáceis, porque eu não sabia nada. E era um momento que eu tinha restrição até econômica para estar fazendo cursos de língua e ainda curso superior. Eu fazia engenharia mecânica, fiz numa escola particular, numa faculdade particular, que foi a PUC. Então eu tinha restrições também de acesso à língua. Mas eu acho que eu vou trazer a sua pergunta para um desafio para todos vocês jovens. Não criarem barreiras. Porque se eu tivesse criado barreira naquela época, onde não tinha, por exemplo, alguns acessos que hoje tem na internet de línguas gratuitas, ou até de cursos mais baratos, mais acessíveis, que naquela época não tinha, eram cursos de formações mais caras, mais tradicionais, vamos chamar assim, eu não teria aprendido italiano. Eu aprendi italiano com algumas, vou contar aqui para vocês com alguns, diria, truques. Eu pegava coisas para ler, então a empresa tinha muito material que vinha da Itália, então eu pegava para ler, sem entender muito, mas tentava. Segundo, que eu me aproximei a uma pessoa que hoje é um grande amigo, Vincenzo Canta, e me aproximei de forma muito humilde e transparente para ele. Disse: eu preciso de aprender italiano e eu não tenho condição de aprender italiano, então eu gostaria que você, de alguma forma, sempre que pudesse, me ajudasse. E ele, por mais que ele já tivesse um tempo aqui no Brasil, ele não tinha habilidade para falar português. Até hoje ele ainda fala com bastante sotaque italiano, é um senhor extremamente fantástico, que fala ainda com sotaque. Então ele me ajudava, ele falava algumas coisas que de vez em quando eu olhava para ele e falava: não entendi nada. Mas assim, ele ia me ajudando, da maneira dele, ele foi me ajudando. E por fim eu assumi um projeto na empresa, que era um projeto SAP, e vieram vários italianos para nos ajudar nesse projeto SAP.
Então, o que eu combinei com eles, de novo, de maneira muito transparente, falei, olha, eu preciso evoluir no meu italiano e eu não tenho muita condição, até por tempo e financeira, principalmente. Como é que a gente podia fazer? E eu propus para eles o seguinte, eles precisavam conhecer, precisavam não, gostariam de conhecer Belo Horizonte. Então, durante a semana a gente trabalhava. Claro que muitas das vezes eles falavam italiano, eles não falavam português. Então era italiano ou alguma coisa em inglês. E ali eu ia pegando. E no final de semana, eu me dispunha a sair com eles, a passear com eles, mostrar as coisas que tinham em Belo Horizonte, na região de Belo Horizonte. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo ali, aprendendo italiano com eles. E por fim, no italiano, eu vi ali naquele momento, eu busquei estudar no domingo. Todo domingo de manhã eu estudava e durante alguns meses, poucos meses, porque financeiramente eu não tinha muita condição, eu paguei um professor particular que ia na minha casa no domingo de manhã para que eu pudesse estudar. Eu não conseguia estudar durante a semana, eu fazia engenharia, trabalhava. Sábado a engenharia ia até meio-dia. À tarde eu saía com os meus colegas italianos para desenvolver com eles italiano. Então me sobrou domingo de manhã, antes de estudar para engenharia, então me sobrava o domingo de manhã, na qual eu estudava. Então, isso foram desafios que se eu tivesse barreiras, eu não teria aprendido. E, no fim, sim, me ajudaram muito. Me deram oportunidades, Sara, por exemplo, de fazer uma apresentação em Milão, na Expo Milano. É um evento que acontece a cada 2 anos em vários lugares do mundo. Nesse momento aconteceu em Milão. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra, conversar em italiano, porque eu tinha essa formação. Então eu acho que isso, querendo ou não, vai te projetando não só para outras pessoas, mas principalmente para você mesmo. Vai te dando confiança, vai te dando aprendizados, culturas, e faz uma diferença gigantesca na sua carreira profissional. E você teve experiências profissionais em diferentes países ou culturas. Você poderia compartilhar como essas experiências internacionais impactaram sua abordagem profissional e pessoal? Eu vou traduzir em uma palavra a sua pergunta. Respeito. Você conhecer a cultura do outro é você aprender a ter respeito. As minhas oportunidades na qual eu tive de conviver, de trabalhar, de estar em outros países, de receber pessoas de outros países e atualmente encontrar pessoas e conviver com pessoas de outras culturas, te traz a oportunidade de respeitar e entender que todos nós temos os mesmos direitos, merecemos os mesmos respeitos, e aprender o quanto a diversidade pode trazer para a gente de oportunidade, de novas ideias, de crescimento pessoal. Então eu acho que essa é a palavra que traduz tudo isso, sabe? Respeito. Conecta isso com a diversidade. Nós somos diferentes, né? Nós tivemos oportunidades diferentes, tivemos experiências diferentes. Vocês dois são muito jovens ainda. E, por outro lado, eu, pela minha idade, já passei por várias outras experiências, né? Vivências. Não significa que eu sou mais ou menos importante, tenho mais ou menos conhecimento que vocês. Seguramente nós podemos trocar conhecimento, podemos trocar experiências, podemos trocar vivências, desde que a gente se respeite. E se a gente fizer isso, vocês vão ver o quanto isso é grandioso, o quanto isso é fantástico na vida da gente. Vai trazer oportunidades para que todo mundo, cada vez mais, tenha um mundo melhor e um mundo que realmente a gente espera de inclusão das pessoas. Cristiano, agora voltando mais para essa questão da sustentabilidade, né, e da segurança, quais são as principais tendências e inovações que você tem observado na questão do meio ambiente, da saúde e da segurança do trabalho atualmente?
Olha, João, essa resposta é que eu posso ficar aqui uns 3 dias conversando com você. Deixa eu pensar como eu vou tentar reduzir essa resposta. O mundo mudou muito. Vocês estão vendo, vocês principalmente jovens estão vendo o quanto isso evolui muito. Nós, com um pouco mais de senioridade, começamos a perceber que cada vez mais o tempo parece que é curto. E as coisas são muito voláteis. Então, nós tínhamos no passado um mundo mais estável. E hoje a gente vive um mundo completamente turbulento. Alguns chamam de VUCA, BANI e sei lá o quê. Mas tudo se resume em quê? Um mundo turbulento. As verdades de ontem não são verdades hoje. O que ontem foi dito que era importante, hoje talvez não seja mais importante. Infelizmente, tivemos doenças que avassalaram nossos países, nossas famílias, como, por exemplo, recentemente o Covid. A gente está vendo guerras, instabilidades no mundo nesse sentido, infelizmente. A gente tem visto êxodos de pessoas que estão saindo de países, fugindo às vezes de guerras civis, de turbulências sociais. Então isso faz com que o mundo esteja o tempo inteiro em reconstrução. E não é diferente dentro de segurança, saúde, meio ambiente. Nós estamos em reconstrução agora todos os dias. Então o que é importante, o que no mundo antigo a gente dizia assim, segurança é a primeira coisa que se faz. No mundo antigo a gente tinha uma característica muito forte de hierarquização. Uma característica de que eu mando e você faz. Então eu mando você usar um protetor de segurança. Pronto, você usa, porque eu mandei. No mundo atual isso não cabe mais. No mundo atual isso não existe. Se você não entender o propósito do porquê usar um protetor para se proteger, você não vai usar. Vocês jovens sabem muito bem disso, o quanto o propósito é importante. Então, a maior mudança que eu acho que teve em todas essas áreas e que vai continuar cada vez mais tendo é nós absorvermos de forma inteligente os dados. Isso, eu particularmente adoro dados para me direcionar nas minhas ações, seja pessoais, seja nas minhas ações profissionais. Trabalhar esses dados, transformando esses dados em informação. Então, só números não adianta nada. Tem um livro fantástico, diga-se de passagem, que chama Arte de Pensar Claramente. Ele traz muito isso, essa discussão de que só números não adianta nada, porque números em si podem se transformar, inclusive, em informações não confiáveis, vamos dizer assim, ou informações tendenciosas, vamos dizer assim. Então, transformando esses dados em informações boas, informações que não querem tendenciar alguma coisa, você transformar essas informações em ações. Ações que tragam propósito. E o propósito precisa ser demonstrado para as pessoas, para aqueles que você está preparando para que eles se cuidem, para que eles tenham autocuidado. Então, neste momento, quando você levar a eles, trazer o chamado porquê, a palavrinha porquê. Então, você levar queremos fazer isso, mas antes de queremos fazer isso, por que queremos fazer isso? Mais um livro que eu deixo aqui, como sugestão, é Comece pelo Porquê. É um livro fantástico que fala exatamente disso, de você levar o porquê das coisas antes de querer fazer o quê. E essa tendência não vai mudar. Obviamente que depois disso, João, nós estamos falando aí de outras coisas. Estamos falando de inteligência artificial, que pode transformar esses dados em informação muito mais rápido, que pode transformar isso e pode te sugerir de forma muito mais rápida ações, que pode trazer tecnologias que protejam as pessoas, protejam o meio ambiente, protejam a saúde, que pode trazer novas tecnologias que faça
que te dê a capacidade de fazer seu autocuidado. Tem N coisas. Mas, em síntese, eu acho que é construir dados de forma muito rápida, transformar esses dados em informação, essas informações em ações e as ações serem pautadas no porquê. Como você vê a implementação de práticas de EHS em diferentes setores, especialmente em segmentos como linha branca e automobilístico? É fundamental. Fundamental, Sara, porque nós vivemos, a indústria como um todo, ela naturalmente ela tem alguns riscos, por mais que todas as indústrias invistam muito dinheiro, invistam muita tecnologia, é natural, o risco é natural a qualquer atividade, não só dentro da indústria, é natural à nossa atividade. Nós estamos aqui hoje. Querendo ou não, nós estamos, de alguma forma, expostos a risco dentro deste ambiente. Então, é fundamental que você tenha, assim, um trabalho, uma filosofia, um propósito, uma organização que construa novas barreiras, construa novas atividades para ajudar as pessoas a terem esse autocuidado. E quais são as suas previsões, assim, para o futuro do EHS nas empresas, né? A um prazo de, assim, vamos colocar de 5 a 10 anos, assim. Olha, João, eu vou te dizer que de 5 a 10 anos eu não vou ter coragem, 10 anos eu não vou ter coragem de dizer. Porque neste mundo nosso que é tão transformador e que todo dia muda, que todo dia tem uma nova tendência, um novo conhecimento hoje em dia, né? Todo dia é pulsante essa história. Então, eu vou te dizer que 10 anos eu seria muito ousado. Mas eu vou te dizer o seguinte. EHS é importantíssimo e vai continuar tendo a sua importância. Eu sempre brinco que o objetivo é não ter EHS. Né? Environment, Health and Safety, que é meio ambiente, saúde e segurança. Eu sempre brinco que o objetivo é não ter. Porque se você não tiver essa equipe, essa estrutura, você obviamente tem uma empresa segura, tem uma empresa saudável, tem uma empresa que dá condições das pessoas se cuidarem, delas se cuidarem, elas tomarem o protagonismo de cuidado. Então, mas por outro lado, é importante ter esse tipo de profissional, porque, como eu disse, conhecimento está nascendo todos os dias. Tecnologias estão nascendo todos os dias. Então, esses profissionais vão ajudar e suportar as empresas para que elas construam ao longo do tempo as melhores práticas e busquem implantar essas melhores práticas dentro da organização. Então, eu acho que isso não muda. Pelo contrário, quando a gente vê o tema de saúde, hoje em dia é um tema muito importante, um tema que cada vez mais ganha um protagonismo de você dar às pessoas a condição para que elas se cuidem, para que elas trabalhem no equilíbrio da roda da vida, incentivá-las a trabalhar com o equilíbrio da chamada roda da vida. Quando a gente fala de meio ambiente ou sustentabilidade, nós hoje já conversamos, né, sobre isso, a importância disso. Então, o quanto isso cada vez mais é importante, de novo, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista competitivo das organizações. Então, é uma profissão que continua, eu acredito que continua com uma importância muito grande, mas assim como qualquer outra profissão, é importante entender que sozinha não faz nada. O sucesso de uma organização está em trabalhar em time. O sucesso de uma organização não é o eu, é o nós. E essa é a filosofia que nós temos que pensar. Não significa que se o EHS está direcionando, ele não deva escutar o outro, ter empatia pelos outros, entender o que está acontecendo ao redor e juntos construirmos, sim, uma organização mais saudável, uma organização mais segura e uma organização mais ambientalmente correta. Como líder, quais são os seus principais valores e princípios que você considera essenciais para uma gestão eficaz e inspiradora?
Sara, eu vou começar com uma que para mim é inegociável. É transparência e ética. Tá? Eu acho que essa é inegociável. Não existe espaço para corrupção, não existe espaço para o jeitinho. Em algum dos momentos da nossa conversa, até inclusive trouxe isso, né? O quanto é importante alguns valores nossos se conectarem com valores das empresas. Eu passei por 3 empresas que tinham isso como premissa na sua organização. Então, isso é a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. É inegociável a ética, a transparência. Você trabalhar da forma correta é a única maneira de se trabalhar. E para tudo. Desde respeito ao colega, desde não corromper ninguém e não ser corrompido, não querer ultrapassar, cortar alguns caminhos. Acho que isso é fundamental. Além disso, eu acho que escutar, eu vou trazer aqui algumas coisas que me vêm, tá? Escutar, então você tem empatia com o outro, você saber o que o outro está passando e o que o outro pensa. Você pensar também que educação educação e o contínuo aprendizado é fundamental. Eu acho que isso faz sentido não só para o líder, como também para os liderados, esse contínuo aprendizado. Eu acho que trabalhar com paixão. Eu acho que quando a gente trabalha, tem uma frase, talvez eu fale alguma coisa errada aqui, mas tem uma frase que fala mais ou menos assim: trabalhe com o que você gosta, que isso não será trabalho. Alguma coisa assim nesse sentido. E é verdade, quando você tem prazer de trabalhar, quando você encontra no trabalho aquilo que te engrandece, aquilo que te faz feliz, é muito fácil trabalhar. Acordar todos os dias com a vontade de ser número 1. Eu ainda não sou número 1. É difícil ser número 1, mas eu trabalho todos os dias para ser número 1. Eu acordo todos os dias pensando o que eu posso fazer de diferente. O Cortella fala um negócio, uma frase muito interessante. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá no YouTube esse tema, isso que o Cortella fala. Ele fala: a gente não pode ser medíocre. Então a gente tem que fazer o melhor dentro do que nós temos de condição de fazer melhor. Então é acordar todos os dias pensando: hoje é mais um dia que eu vou fazer melhor. Mais um dia que eu tenho que fazer a diferença na vida dos outros. Mais um dia que eu tenho que construir algo, mais um tijolinho nesse castelinho que nós queremos construir. Bom, Cristiano, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast. Todas as suas ideias agregaram muito e eu espero que todos os ouvintes tenham um grande embasamento em tudo isso que você disse hoje. Para encerrar aqui, nós temos um brinde aqui, ó. Um brinde aqui, um livro muito obrigado da ONG e uma caneca aqui, ó. Muito obrigado, João. Eu gostaria de agradecer muito a vocês dois. Foi uma honra e uma oportunidade imensa de estar aqui com vocês. Espero ser convidado novamente. Diga de passagem, vocês dois estão de parabéns pela condução. Muito obrigado. Nós hoje conversamos um pouquinho antes, né? Nós vimos que o treino deu resultado. Treinar é importante na vida. E muito obrigado. E eu acredito no projeto de vocês e eu tenho certeza que o projeto de vocês vai transformar muitas vidas de jovens e vão fazer com que vocês tenham sucesso. E o sucesso não é estar numa posição, não é ter uma condição financeira. O sucesso é encontrar propósito na nossa vida. É encontrar equilíbrio na nossa roda da vida. Obrigado a todos os dois, Sara e João. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, até mais.